Acho que você podia aproveitar que a Globo está aí, já toca no requerimento, a gente já aprova. Aí, ó. Senhoras e senhores, 15ª reunião extraordinária da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, de 18 de outubro de 2006. Nós estaremos apreciando a pauta principal, que é a apreciação do parecer preliminar do projeto de lei orçamentária 2007, de número 2552/2006, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2007, de autoria do Poder Executivo, relatoria do deputado Paulo Tadeu. Eu consulto, considerando que o deputado Paulo Tadeu ainda não se encontra na comissão, solicito que a sua assessoria o comunique do início dos trabalhos dessa comissão, e consulto também a coordenação se o parecer preliminar se encontra já nesta comissão. Nós informamos ainda que há extra pauta o cronograma das audiências públicas para o projeto de lei orçamentária de 2007 e também o requerimento de convocação do senhor secretário de Fazenda e do senhor secretário de Planejamento para prestarem informações a esta comissão referentes aos limites de gastos do Poder Executivo, Poder Legislativo e Tribunal de Contas, do excesso dos limites de excesso de estimativa orçamentária, bem como também as informações através da imprensa referente ao déficit do governo do Distrito Federal. Suspendo a sessão por 5 minutos. Tranquilo. Fala, Paulo, tem a fazer. Deixa eu pegar aqui o orçamento. Alô? Pois não, boa tarde, tudo bem? Ô, como vai? Você tá boa? Beleza. Obrigado aí pelo seu apoio, viu? Segurar a sessão. A gente agradece aí a você e a sua família, tá bom? Fica com Deus aí. Tudo de bom. Obrigado. É bom que você não, na hora boa, você Declaro reaberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão de Orçamento e Finanças. Consulto aos senhores pares se podemos apreciar também nessa comissão o cronograma das audiências públicas e o requerimento disponibilizado aqui, que requer a convocação dos excelentíssimos senhores secretários de Fazenda do Distrito Federal e de Planejamento, Coordenação e Parceria, José Luiz Ferreira Naves, para prestar os seguintes esclarecimentos a essa comissão. Receita orçamentária superestimada, déficit financeiro do governo do Distrito Federal e limite de gastos com o pessoal do governo do Distrito Federal, Câmara Legislativa e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Você não. Você sabe. Você não, o pessoal vê.
Tá rápido demais. Consulto-se a anuência desses pares para apreciarmos os dois itens. Uma inversão de pauta, cronograma de audiências. Não, tá aqui já. Já está aqui? Já tem também. Ok. Está em pauta, então, apreciação do cronograma de audiências públicas ao projeto de lei orçamentária. Não havendo quem queira, coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Paulo Tadeu. Voto com o cronograma. Deputado Benício. Também voto com o cronograma. Deputado Odilon. A presidência também vota com cronograma. Está aprovado o cronograma das audiências públicas ao projeto de lei orçamentária 2007 por 4 votos favoráveis e 1 ausência. Coloco, então, em discussão o requerimento dos senhores deputados Leonardo Prudente, Benício Tavares, Paulo Tadeu e Odilon Aires, que requer, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno, a convocação dos excelentíssimos senhores secretários de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Valdivino José de Oliveira, e de Planejamento, Coordenação e Parceria, José Luiz Naves, para prestar os seguintes esclarecimentos a essa comissão. Receita orçamentária superestimada, déficit financeiro do Governo do Distrito Federal e limite de gastos com o pessoal do Governo do Distrito Federal, Câmara Legislativa e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Em discussão. Para discutir, o deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu entendo que esse requerimento de convocação do secretário de Finanças do Distrito Federal se faz necessário diante do conjunto de informações que foram veiculadas pela imprensa nos últimos dias, pelo debate que vem sendo travado por essa casa, por essa comissão, pelo governo em exercício e também pelo governo que nesse momento se coloca num processo de transição, de tal sorte que nós não poderíamos jamais ficar à margem ou mesmo não aprofundarmos esses temas. Nós estamos diante de uma peça fundamental que é o orçamento do Distrito Federal. Já verificamos que há aí uma estimativa de receita bem superior ao que de fato o governo vai arrecadar no ano que vem. Infelizmente essa prática já vem se consolidando há alguns anos. Com isso a peça orçamentária se torna uma peça mais fictícia. Além disso, nós sabemos que há necessidade de uma série de informações que hoje essa casa e essa comissão não tem, e evidentemente o debate colocado em torno do fato de que a Câmara seria a grande responsável. A Câmara e o Tribunal de Contas seriam essas duas instituições as grandes responsáveis, ou os grandes responsáveis pela dificuldade financeira do Distrito Federal. Eu quero de imediato rechaçar qualquer tipo de concordância com essa tese. Nós estamos observando o quanto o Distrito Federal está desorganizado. Ontem a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público fizeram uma ação no Instituto Candango Solidariedade que se tornou um verdadeiro ralo por onde escoa o dinheiro público. A Codeplan chega a quase R$1 bilhão de gasto com serviço de modernização de informática sem licitação. A CPI da Saúde, a CPI da Educação identificou uma série de irregularidades também nessas áreas, sem contarmos o BRB, deputado Odilon Aires, sem contarmos também o Detran, deputado Benício, que paira aí sobre esses órgãos a série de suspeitas de má gestão, de desvio de dinheiro público. Então não poderíamos jamais aceitar a tese que está se tentando construir nessa cidade de que as finanças do governo vai mal porque a Câmara está, nesse momento, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal. Primeiro que isso não é verdade. A Câmara cumpre sim o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Eu sempre digo o seguinte, não podemos fugir do debate da necessidade de uma reforma administrativa. Podemos sim modernizar a administração da Câmara. Há muito que se fazer e muito que se melhorar aqui dentro. Não temos dúvida nenhuma com relação a isso. Agora, criar essa cortina de fumaça, jogando mais uma vez a Câmara Legislativa num desgaste de sua imagem perante a opinião pública, como se aqui fosse uma casa que literalmente dificultasse as ações do Poder Executivo, isso nós não podemos aceitar. Isso nós não podemos aceitar.
Então, eu entendo que o senhor secretário de Fazenda precisa dar explicações nessa casa, porque ele disse lá no governo de transição que o fato pelo qual o Distrito Federal não está conseguindo obter empréstimos em órgãos internacionais é porque essa casa não está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. É importante salientar que nunca foi debatido esse assunto aqui. Nunca o Poder Executivo trouxe esse tema para cá. É uma surpresa para nós, porque alguns meses atrás, em anos anteriores, essa casa aprovou aqui vários convênios que possibilitavam o GDF contrair empréstimos com órgãos internacionais. E nunca foi dito isso para a gente. Aliás, nunca houve empecilho do GDF, inclusive, conseguir esses empréstimos. E para a minha surpresa, e eu tendo para toda a casa, de repente, num piscar de olhos, num passe de mágica, o secretário aparece com essa tese e, mais uma vez, a gente acaba assistindo a Câmara indo para o olho do furacão, infelizmente, numa situação de bastante desgaste. Eu diria também que o secretário tem que explicar a essa casa o porquê que todos os anos há uma maquiagem do orçamento. O governo está fazendo uma estimativa de receita que não condiz com a realidade. E, ao mesmo tempo, o secretário também tem que explicar a essa casa e à sociedade as receitas e as despesas que hoje o governo, de uma maneira geral, faz e que, infelizmente, nem a sociedade, nem essa casa e nem o próprio governo conhece ao certo o que está acontecendo nas contas do GDF. E, por fim, dizer que hoje o governo que está chegando, já aponta para a necessidade, senhor presidente, de fazer uma forte reestruturação administrativa. Por quê? Nós temos hoje 3 secretarias que praticamente cumprem o mesmo papel. Nós temos uma criação enorme de secretarias, subsecretarias, administrações, subadministrações, administrações que sequer, deputado Leonardo, sequer tem poligonal. Então você não sabe se aquela cidade, onde ela começa, onde ela termina. Criações e mais criações de cargos, feito ao bel prazer dos interesses políticos e não técnicos. E de repente, a Câmara Legislativa é o vilão dessa história. Então, por isso que eu entendo que essa convocação ela se faz necessária, ela é urgente, vem em boa hora. A sociedade quer saber, de fato, o que está acontecendo nas contas do Distrito Federal, porque existe boatos de um rombo de 300 milhões nas contas. Ontem já chegou a 172 milhões de reais de rombo e nós queremos saber o que está acontecendo com as contas do Distrito Federal. Por isso, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento que também assinei e votaria favorável para que a sociedade possa ter clareza do que está acontecendo no âmbito do Distrito Federal. Eu também, rapidamente, para discutir, peço licença aos pares. Passo a presidência ao deputado Paulo Tadeu para fazer a discussão. Assumo a presidência e passo a palavra a Vossa Excelência. É importante frisarmos, primeiro, registrar o apreço que creio que os parlamentares dessa casa têm pelo senhor secretário de Fazenda, Valdivino, mas nós não poderíamos deixar de fazer essa convocação em função das discussões que tivemos hoje com o responsável pela equipe de transição, o senador Paulo Otávio, no momento em que o senador nos informa aos 5 integrantes dessa comissão de orçamento que o senhor secretário de Fazenda havia dito aos integrantes da comissão de orçamento que os empréstimos contraídos com organismos internacionais estariam comprometidos em função da Câmara Legislativa não estar cumprindo com a lei de responsabilidade fiscal. Então eu faço minhas aqui as palavras do deputado Paulo Tadeu, especialmente no que diz respeito aos vários momentos que nós apreciamos e aprovamos nessa casa vários empréstimos contraídos com instituições organizações internacionais, o Brasília Sustentável, contração de empréstimos junto ao Banco Japonês, para o Departamento de Estradas de Rodagem, Brasília Integrada, e em nenhum momento sequer foi ventilada pelo Poder Executivo que havia excesso de gastos com o pessoal por parte da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas. Nos estranhou muito essa informação, além do que
ao compararmos também os orçamentos de 2006, 2007 com o efetivo, com o que foi realizado durante esse período, também o que se nota é, ao longo desses últimos anos, uma estimativa de receita acima dos valores, os valores que efetivamente vêm acontecendo por parte do governo do Distrito Federal. Então, é pertinente. Temos informações também, hoje a equipe, o senador Paulo Otávio também nos deu a informação que, sobre a questão da possibilidade de déficit do governo, informado pela subsecretária Aparecida Ramos, da ordem de 127 milhões de reais, e que em seguida o secretário de Fazenda disse que não havia esse déficit. Então vamos ouvir aqui do secretário de Fazenda, e também tomamos a liberdade de fazer também a convocação do senhor secretário de Planejamento, porque matérias inerentes a orçamento estariam também restritas a essa pasta. Uma pasta complementaria a outra, e creio que os dois secretários poderão contribuírem muito com esta comissão de orçamento nos quesitos apontados neste requerimento. É o que eu tinha a discutir, senhor presidente. Bem, antes de passar a presidência da Vossa Excelência, só para comentar, se é 300, se é 172 ou se é 127 milhões o rombo no Caixa do Distrito Federal, é bom que o secretário explique isso à sociedade. De qualquer maneira, passo a presidência, se é virtual ou não, né? Passo a presidência a Vossa Excelência. Continua em discussão. Para discutir, a deputada Eliana Pedrosa. Senhor presidente, prezados colegas, eu quero fazer minhas as palavras do deputado Paulo Tadeu de Vossa Excelência, porque estamos aqui nesta casa há 3 anos e 10 meses, nessa legislatura. Nunca nos foi informado de nenhuma dificuldade, inclusive neste ano mesmo, no primeiro semestre, aprovamos 2 empréstimos internacionais e também da análise dos números agora, que nós temos detalhados dentro do orçamento de 2007, nós verificamos realmente que são necessárias algumas informações sobre se a receita está superestimada, quais são os parâmetros para estimar essa receita, o déficit que vem sendo apontado. Nós sabemos que anualmente chegam aqui algumas informações que empenhos são cancelados para depois serem refeitos no ano subsequente para mascarar a despesa, compatibilizar a despesa com a receita, mas efetivamente o gasto já tinha sido feito. Então nós temos, na verdade, um volume de despesas maior do que a receita, o que contraria a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que é um momento importante de passar tudo a limpo. É uma nova etapa que começa, vamos passar tudo a limpo. Realmente, eu acho que está na hora dos números serem apresentados, dos fatos e das verdades serem conhecidas na sua totalidade, e não parcialmente ou de uma maneira enganosa para colocar uma cortina de fumaça no que de real existe e jogando a outro poder uma culpa que não tem. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputado Paulo Tadeu. Voto pela convocação. Deputada Eliana Pedrosa. Voto pela convocação. Deputado Benício Tavares. Pela convocação. Deputado Odilon, pela aprovação. A presidência também vota pela aprovação. Está aprovado por 5 votos favoráveis a convocação dos senhores secretários de Fazenda e do senhor secretário de Planejamento para prestarem informações a esta comissão de orçamento. Passo agora ao item da pauta, que é a apreciação do parecer preliminar, projeto de lei 2552, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro 2007, de autoria do Poder Executivo. Relator, deputado Paulo Tadeu. Com a palavra, o relator. Bem, senhor presidente, antes de proferir o meu parecer, eu queria fazer um agradecimento aos servidores da Unidade de Economia e Finanças dessa casa, servidores públicos que nos últimos dias se dedicaram à construção desse parecer preliminar, que tem como objetivo central verificar o cumprimento por parte do Poder Executivo das normas estabelecidas para uma boa elaboração da peça orçamentária. Então, esses servidores se dedicaram, construíram, analisaram item a item, e eu posso dizer que eu me sinto bastante
confiante, né, no relatório que ora apresentarei a vocês, sendo que ele é formado por 66 páginas, e até pediria a Vossa Excelência, presidente, e aos demais pares, que eu pudesse fazer a leitura da conclusão, né, porque ele está muito bem embasado, super explicativo, ponto a ponto, e eu queria fazer apenas a leitura da conclusão para que vocês pudessem ter clareza do nosso parecer. Concedido, senhor relator. Pois não. Então, parecer preliminar da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei número 2552 de 2006, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2007, de autoria do Poder Executivo. Então, da conclusão, aí na página 63, das conclusões. A análise do conteúdo e da forma de apresentação do projeto foi efetuada de modo a cumprir completamente as disposições constitucionais da Lei Orgânica do Distrito Federal e das demais normas federais e distritais pertinentes. Para a efetiva realização desse mister, contudo, deve o Poder Executivo esclarecer ou complementar alguns pontos do projeto de lei ora em exame, conforme abordado no corpo desse parecer preliminar. Eventuais análises não compreendidas nesse parecer ficarão a cargo do relator geral, em apreciação posterior. Conforme dispõe o artigo 155 da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao Poder Legislativo é assegurado amplo e irrestrito acesso de forma direta e rápida a qualquer informação detalhada ou agregada sobre a administração pública do Distrito Federal. Nesse sentido, visando ao esclarecimento ou complementação sobre aspectos do projeto de lei ora em análise, deverão ser solicitadas ao Poder Executivo as seguintes informações: demonstrativo da aplicação dos recursos em educação, detalhamento dos tributos que se encontram abarcados pelos itens multa e juros de mora de outros tributos, multa e juros de mora da dívida ativa de outros tributos e receita da dívida ativa de outros tributos, para que o Poder Legislativo possa analisar efetivamente o cálculo da receita aplicada em educação. Demonstrativo da aplicação dos recursos em educação, detalhamento do valor orçado na função 12, educação, relacionando os valores calculados ao respectivo crédito orçamentário. É importante que o Poder Executivo apresente justificativa para a discrepância entre o valor previsto no supracitado demonstrativo e aquele previsto na LOA de 2007, na função educação. Caso a diferença seja relativa aos valores do Fundo Constitucional do Distrito Federal na função educação, que sejam detalhadas essas aplicações de modo a viabilizar a análise por parte do Poder Legislativo. Demonstrativo da aplicação dos recursos em educação. É necessário detalhamento no emendário das receitas das rubricas referentes aos subitens 1.2.1, Previdência Social, fonte transferência União, relacionando quais créditos orçamentários são utilizados para cálculo do valor apresentado. Demonstrativo da aplicação dos recursos em educação. É necessário que o Poder Executivo faça o detalhamento dos subitens J4.3.4, recursos do FCDF para concessão de benefícios, de forma a tornar possível a análise da destinação de recursos para a educação pelo Poder Legislativo. Demonstrativo da aplicação dos recursos em educação. É necessário que o Poder Executivo informe quais créditos estão sendo utilizados para cálculos do subitem K.1.1, despesa orçada com MDEF, e K.1.2, despesa orçada nas funções 9 e 28. Demonstrativo das aplicações dos recursos em saúde. Especificação das ações que foram consideradas no cálculo das despesas aplicadas
na área de saúde, inclusive as ações executadas pela FEPSS presente no Fundo de Saúde do DF. Demonstrativo da aplicação mínima na FAP, justificativa para o valor destinado às transferências de concursos de prognósticos esportivos, além da justificativa para a fixação de aproximadamente 50% do valor mínimo previsto para aplicação no apoio à pesquisa, está alocado na ação Apoio à Inclusão Digital. Esclarecimento do aumento na previsão da receita orçamentária, visto que os projetos dos anos anteriores foram estimados acima do realizado, tanto nas receitas correntes como nas projeções dos anos anteriores foram estimados acima do realizado, tanto nas receitas correntes como nas de capital. Justificativa da utilização no projeto de lei orçamentária anual 2007 de estimativa de receita superior em R$ 653.883.788, a aprovada na LDO de 2007, conforme demonstrado no item 9 desse parecer. Justificativas das alterações na composição de recursos por órgão presentes no orçamento fiscal e da Seguridade Social, conforme item 10.1 do parecer preliminar. Justificativa para alteração das despesas fixadas pela LDO 2007, que em comparação à fixada no projeto de lei orçamentária anual de 2007, apresenta uma reestimativa em valores correntes de 7,1%. Justificativa para o aumento expressivo no grupo de natureza da despesa GND 1, pessoal e encargos sociais, principalmente em relação aos elementos de despesa 34, outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização. 36, outros serviços de terceiros, pessoa física. 37, locação de mão de obra. E 39, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Detalhamento do montante a ser gasto com elementos de despesa 34, 36, 37 e 39, constante no GNT1, pessoal e encargos sociais, para averiguar se possível descumprimento da norma constitucional que prevê como regra a contratação mediante aprovação em concurso público, artigo 37, inciso 2º e 5º. Demonstração da estrutura de cargos públicos na administração pública direta e indireta do DF, discriminando-os aqueles preenchidos por servidor público concursado e aqueles ocupados por servidor público não concursado, avisados de operações de crédito nos últimos exercícios. Verifica-se o mesmo comportamento nos demais itens da receita de capital, o que transforma a lei orçamentária em um instrumento de mera formalidade, deturpando o objetivo essencial da lei, que é a fixação da despesa com base na previsão das receitas, o que inviabilizará a execução de muitas ações devido à frustração de recursos. Considerando que o projeto de lei número 2552 de 2006, que estima a receita e fixa a despesa do DF para o exercício financeiro de 2007, tramita regularmente na forma do regimento interno da Câmara Legislativa, propomos a aprovação desse parecer preliminar. É o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, para discutir, a deputada Eliana Pedrosa. Eu queria parabenizar também toda a equipe que participou da elaboração do parecer preliminar, ao deputado Paulo Tadeu, pelo esse esforço. Informar, né, a todos que acompanham essa comissão que esse parecer está dentro da estrutura de governo atual e não dentro daquilo que vem sendo discutido no governo de transição, porque aquilo que não existe ainda nós não podemos votar aqui na Comissão de Economia, Orçamentos e Finanças. E que nós tivemos hoje a reunião lá e que ficou de ser apresentada a nova proposta, uma possível proposta, no dia 15 de novembro, e ainda aguardando para ver se as reformas sairiam dentro desta legislatura ou na próxima. Então, que esta votação e esse parecer preliminar diz respeito
às ações que estão contidas no PPA, aprovado até hoje, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foram todos feitos com base ainda dentro da estrutura atual de governo, com o mesmo número de secretarias, com o mesmo número de cargos e com os mesmos programas e ações. Então, é só o que eu gostaria de dizer, e que nós, da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, né, e todos nós estivemos presentes hoje, nos manifestamos do sentido de ver com bastante receptividade, analisar e modificar aquilo que for necessário se houver uma mudança na estrutura administrativa do Distrito Federal. Com a palavra o deputado Benício Tavares, para discussão. Senhor presidente, eu gostaria também de parabenizar o deputado Paulo Tadeu pelo relatório, bem como a equipe que se debruçou nessa matéria, e gostaria apenas de fazer uma indagação, haja vista que essa tem sido a questão levantada pela mídia. Deputado Paulo Tadeu, como ficou na Lei de Diretrizes Orçamentárias essa questão do percentual fixado para a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal? Deputado Paulo Tadeu. Bem, eu vou iniciar a minha intervenção respondendo à pergunta do nobre deputado Benício Tavares, que também é outra surpresa para nós. O Poder Executivo do Distrito Federal enviou para a Casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já definindo o percentual de 6% para o Poder Legislativo. Então, já veio do Poder Executivo uma proposta aonde o próprio Poder Executivo, que hoje levanta toda essa celeuma com relação a esse percentual estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ele mesmo já adota o patamar e o índice de 6% para despesas de pessoal do Tribunal de Contas e também da Câmara Legislativa. Mas eu queria, mais uma vez, apenas salientar que esse parecer, ele procura, e como vocês perceberam, construir, sob o aspecto regimental, a tramitação da nossa lei orçamentária anual. Agora, o que de fato nos chama a atenção é o conjunto de informações que não vieram para essa casa, principalmente na área de educação e de saúde. E que, sem esses detalhamentos, sem essas informações, fica muito difícil nós temos aqui a certeza absoluta de que o governo está cumprindo com aqueles percentuais mínimos definidos pela nossa Constituição. E o que também nos chamou muita atenção é o fato de que há uma disparidade muito grande entre os valores previstos de operação de crédito de receita que o governo prevê para o orçamento e o que poderá de fato ser executado. Há aí uma discrepância muito grande, o governo precisa explicar para essa casa por que dessa disparidade, por que dessa maquiagem nas contas do governo, o que de fato está acontecendo e, de fato, essas nossas indagações, essas nossas perguntas ao Poder Executivo só vêm complementar o requerimento aprovado anteriormente. Para discutir, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, também quero acrescentar aqui e parabenizar a equipe, aqui o Paulo, pelo detalhamento aqui, Paulo, minucioso das exigências, e que você vê que prevalece aqui o não atendimento à legislação. Não é a primeira vez que se faz esse relatório preliminar, norteando as necessidades básicas para atendimento. E tanto é que neste próprio, fiz questão de fazer uma lida rapidamente, você exige aqui, por exemplo, o encaminhamento demonstrativo com a programação por unidade orçamentária, que é o básico, é o beabá do encaminhamento da LDO e do orçamento. No entanto, também não tem nenhuma recomendação aqui por não atendimento, Benício, ao limite nosso daqui dos 6%, uma vez que foi um entendimento, se não me engano, Leonardo, da outra vez, nós discutimos isso no cafezinho com o secretário de Fazenda, de Planejamento, a necessidade de mandar para cá os 6%. Uma vez que, quando eles não mandavam, nós fazíamos nossa emenda. Era emenda de bancada, era emenda inclusive, tanto do parecer preliminar, quanto da exigência do parecer preliminar, quanto da relatoria geral. Vossa Excelência já fez isso, eu já fiz também, todos que já fizeram a relatoria aqui. No entanto, o governo agora
atendendo a nossa recomendação, atendeu os 6%, tanto a exigência do Tribunal de Contas, bem como aqui da nossa casa. No entanto, agora temos lido que, pela imprensa, que a Câmara está sendo sacrificando aí o cumprimento legal de um empréstimo. No entanto, o empréstimo não tem nada a ver com essa situação. A situação nossa aqui de despesa corrente de pessoal, de um atendimento, ou é pela lei de responsabilidade fiscal que existe, ou pela LDO. E o próprio governo, que tem iniciativa de encaminhar a LDO, encaminhou. Eu até acho, presidente, que esse assunto está superado e encerrado, uma vez que o governo encaminhou, uma vez que a iniciativa do governo encaminhar a LDO. E ele encaminhou a LDO. Não é objeto de emenda, não é objeto de subemenda, não é objeto de discussão dentro da Câmara. Nós estamos tão somente apreciando e respaldando o que foi encaminhado, senhor presidente. Só lembrar, deputado, que não só na LDO, mas na própria lei orçamentária, também estão consignados os valores com base ao limite dos 6%, encaminhado pelo Poder Executivo. É bom deixar que isso fique bem claro perante não só os membros dessa comissão, mas principalmente a opinião pública e a imprensa de uma forma geral. Eu quero também aproveitar o momento para cumprimentar o nobre relator, deputado Paulo Tadeu, pela precisão do seu relatório, cumprimentar também os técnicos que o assessoraram na elaboração deste parecer, pela riqueza de informações aqui elencadas e pelos esclarecimentos trazidos à luz da nossa legislação. Eu, não havendo mais quem queira discutir, então coloco em votação o requerimento, o relatório. Deputado Benício Tavares. Com o relator, presidente. Deputada Eliana Pedrosa. Com o relator. Deputado Odilon Aires. O voto do relator é conhecido, a presidência vota também com o relatório. Está aprovado por 5 votos favoráveis e nenhuma ausência. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria também de trazer aqui compartilhar com os nossos pares. Nós temos no âmbito desta comissão as contas do senhor governador referente aos exercícios de 2003, 2004 e 2005. Eu fiquei responsável, eu avoquei a relatoria das contas referentes ao orçamento ao período de 2003. O período de 2004 e 2005, eu gostaria de consultar aos pares se alguém gostaria de assumir a relatoria. Em não sendo, eu gostaria de sugerir que nós fizéssemos um sorteio, até para que não haja sobrecarga nas mãos de um só relator ou nas mãos de um só membro dessa comissão. Tá bom. Podemos fazer o sorteio? Pedir aqui a... Pode colocar seu nome? Ah, perfeitamente. Pega aqui os 5 nomes. Qual foi que ele fez? Foi buscar. Qual foi que ele fez? Falando do sorteio, abriu o gás. Qual é o pior? 2003. É 2003 que pegou todo aquele problema de 2002, o deságua em 2003. Estou vendo que a conta mais Problemática é 2003. A conta mais problemática é de 2003, senhor presidente, que está com Vossa Excelência, mas eu tenho total confiança que Vossa Excelência vai fazer um parecer. Perfeitamente. Não, eu não vou entrar no sorteio porque eu já tenho uma, né? Exatamente, porque não eu colocava. Tem as contas e quantos assessores? Agora que não foi sorteado. Adotando a postura do governo.
Bom, nós temos aqui o nome dos deputados Odilon Aires, deputada Helena Pedrosa, deputado Paulo Tadeu, deputado Benício Tavares. Eu gostaria de convidar alguém da imprensa que pudesse aqui... Benilton, por favor, gostaria de convidá-lo para poder... Esse será o relator das contas do senhor governador para o exercício de 2004. Deputado Paulo Tadeu, eu vou conferir, pedir aqui a presença. Não, é importante. Deputado Odilon Aires. Claro. Deputada Helena Pedrosa. Não, alguém pode pensar que eram os 4 do Paulo Tadeu. Deputado Benício Tavares. Bom, não, eu já estou com 2003. Então, o deputado Paulo Tadeu fica já excluído já. Vamos agora, 2005 agora. Fecha o olho, né? Vire assim. Isso. Deputado Odilon Aires é o relator das contas de 2005. Eu peço a assessoria e a coordenação dessa comissão que encaminhe, né, os originais dos respectivos projetos aos senhores relatores aqui, democraticamente escolhidos, né, e selecionados aí pelo nosso jornalista Lenilton. Quero agradecer a presença de todos. Antes, porém, deputada Helena Pedrosa. Eu gostaria de solicitar uma cópia de cada conjunto dessas contas, para que a gente, das 3 contas, para que a gente possa estudar, porque na hora Perfeitamente, deputada. Se a gente tiver alguma dúvida, os volumes são muito grandes para que nós possamos nos pronunciar. Corrigindo. Quero, não havendo mais nada a tratar, registrar com satisfação a presença do ex-deputado Marcos Arruda, né, dos senhores da imprensa, dos servidores dessa comissão, e declaro encerrada a presente reunião extraordinária da Comissão de Orçamento. Boa tarde a todos. São 14h20 e, havendo quórum regimental, declaro aberta a 4ª reunião ordinária da Comissão de Assuntos Fundiários, na 4ª sessão legislativa da 4ª legislatura. Sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos, registrando a presença da deputada Arlete Sampaio, deputado Wilson Lima. E agradeço também aos taquígrafos aqui presentes. Registro a presença de todos os assessores da casa e fico muito feliz de nós podermos hoje ter quórum e temos a participação dos nobres pares. Para a nossa pauta é uma pauta simples, mas uma pauta extremamente importante de assuntos que já estavam sendo analisados, deliberados, e creio que hoje daremos um grande avanço, né, a tudo aquilo que estávamos pendentes. Inicialmente, nós temos a ata da 2ª reunião extraordinária, né, da nossa Comissão de Assuntos Fundiários, né, que foi no mês de maio.
E eu gostaria de saber se alguns parlamentares teriam alguma colocação a fazer em relação à ata apresentada. Deputada Arlete Sampaio. Não tenho nenhuma observação, da minha parte pode ser considerada aprovada. Deputado Wilson Lima. Da minha parte, da mesma forma. Considero também aprovado, então, a ata da segunda reunião extraordinária da CAF, realizada em 3 de maio de 2006, está aprovada por 3 votos favoráveis. 2 ausências. E 2 ausências. E 2 ausências. Nós temos também a ata da audiência pública que foi feita em Planaltina. Também submeto aos nobres pares se tem alguma consideração a fazer, alguma alteração. Da minha parte também não tenho óbice nenhum, pelo contrário. Peço que dê por isso aprovada. Deputada Arlete Sampaio. Também. Era interessante também ressaltar, nós aprovarmos a ata, né? Então a ata está da audiência pública do Plano Diretor de Planaltina, realizado naquela cidade, está aprovado por 3 votos favoráveis, 2 ausências, e eu também aproveito para ler extra pauta um requerimento de número 6 do excelentíssimo deputado Pedro Passo, que solicitava a realização da audiência pública para discussão do PDL. E, portanto, tinha sido já votado nessa comissão, né, a solicitação do próprio relator, que é o deputado Benício Tavares. Então, essa solicitação encontra-se prejudicada por conta da já realização daquela audiência pública. De acordo. De acordo? Então, todos de acordo. O requerimento número 6/2006, do deputado Pedro Passo, encontra-se, então, prejudicado por já ter sido realizada a audiência pública em Planaltina. Passaremos, então, aos nossos itens da pauta. O primeiro deles, o deputado Benício Tavares não se encontra presente. Podemos ler. Eu perguntaria à deputada Arlete Sampaio se poderia, então, preferir o relato em nome dele. Então, vou fazer o relato do parecer elaborado pelo deputado Benício Tavares. Peço autorização para ir direto ao voto do relator. Pois não. Voto do relator. Pelo artigo 68, inciso 1, a linha C do regimento interno desta Casa, compete a esta comissão analisar e emitir parecer sobre o mérito das matérias relativas às normas gerais de construção e destinação de áreas. O parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 109, de 26 de maio de 98, aponta a vinculação outorga onerosa do direito de construir. A proposta de alteração ora em análise propõe que a vinculação seja a outorga de alteração de uso. A iniciativa proposta, além de não promover o aumento do potencial construtivo, irá promover a valorização dos lotes 18 e 19 do setor de oficina norte da região de Planaltina, o que promoverá o crescimento e desenvolvimento do referido setor, sendo assim uma medida de relevante interesse público. Pelo exposto, somos, no âmbito dessa comissão, pela aprovação do presente projeto de lei complementar na forma da emenda apresentada. A emenda diz o seguinte: a emenda do presente projeto de lei é a seguinte redação: altera o parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 109, de 26 de maio de 98. Justificativa: a presente emenda visa adequar a emenda ao texto da proposição. Esse é o parecer do relator. Em discussão? Eu só queria discutir em relação à nossa competência aqui em termos de comissão e de como deputados, de favorecer o máximo na cidade o desenvolvimento, onde as cidades, principalmente cidades planaltinas, cidades mais distantes do centro do plano piloto, precisa de uma geração de emprego. Tudo que visa isso, eu sou pelo acatamento. Então, eu vou votar com o relator em relação à matéria proferida, o relatório pela deputada Arlete Sampaio, em virtude disso, pelo desenvolvimento da cidade. Pois não, então não havendo discussão. Pois não, discussão, deputada Arlete Sampaio. Eu estou de acordo com o parecer do relator, só quero lembrar que essa lei, a qual ele está solicitando a alteração do artigo 2º, foi elaborada à época do nosso governo e foi uma das legislações de maior importância no sentido de preservar o interesse público. Nesse sentido, acho que
o PLC do Executivo corrige uma impropriedade, não é, que é justamente a troca da outorga onerosa de direito de construir pela outorga onerosa da alteração de uso. Para essa situação é mais apropriada, portanto, por isso eu estou de acordo e voto favoravelmente ao parecer. Bem, então, na discussão, nós também já aprovamos o projeto, o deputado Wilson Lima foi pela aprovação, o deputado Arlete também, eu também sou pela aprovação do projeto, portanto, o projeto, o PLC, número 967/2001, de autoria do Poder Executivo, está aprovado com 3 votos favoráveis e 2 ausências. O segundo projeto de lei é o 191/2003, de autoria da deputada Érica Cocai, deputado Wilson Lima, relator. Sim. Deputado, se o me permite? Pois não. Nós tivemos a oportunidade de olhar o parecer e o projeto já tinha sido aprovado no âmbito desta comissão e sofreu 2 emendas de plenário, ou na CCJ, se eu não me engano. Na CCJ. Parecer sobre as emendas. Então, o parecer é sobre as emendas, né? Porque eu acho que o parecer se refere ao projeto como um todo. E as emendas estão aqui, né? Estão. Então, trata-se do parecer as emendas modificativa número 1, que ao projeto de lei número 191 de 2003, que estabelece normas gerais de esclarecimento à população sobre a situação dos condomínios loteamentos irregulares do Distrito Federal da outra providência. E a autoria da deputada Érica Cocai. Número 2, modificativa, dá a seguinte redação ao inciso 7º do artigo 3º da proposição parecer, artigo 3º, parecer fundiário fornecido pela TRCAP. A emenda modificativa número 3, do referido projeto, desse a redação artigo 4º do projeto de lei número 191 de 2003, os procedimentos para divulgação, artigo 4º, os procedimentos para divulgação previstos nessa lei por parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, SEDU, devem ser efetivados no prazo de 30 dias após o recebimento do inventário e dos respectivos processos administrativos, não podendo exceder a 60 dias após a publicação dessa lei. E as 3 emendas foram acrescidas ao projeto e, pelo que nos consta, deputadas, nós somos pela recomendo pela sua aprovação. É o parecer. Pois não, em discussão? Estou de acordo com o parecer, portanto, consequentemente, voto favoravelmente nos termos proferidos pelo relator. Bem, eu também voto favorável, apesar porque as emendas praticamente elas apenas transferem o que é de competência da SEDU para a SEDU, né, que constava como TerraCap, e vice-versa, né, em outros itens era TerraCap, constava TerraCap, deveria ser outro órgão. Como nós, né, o projeto era de 2004, aliás, o projeto era de 2003, né, eu acho que é interessante nós votarmos, mas é bom também ressaltar que hoje já é divulgado através de site, tanto da SEDU quanto da TerraCap, né, constam já hoje todos os critérios, os levantamentos, né, todas as informações referentes a condomínios e loteamentos irregulares no Distrito Federal, bem como a sua regularização. Até deve vir a esta comissão a proposta encaminhada pelo Executivo recentemente, que buscará também, inclusive, não só reforçar essa questão de esclarecimento, mas também de novas regras que possam permitir, né, mais agilidade na regularização desses condomínios ou loteamentos irregulares. Também sou favorável ao projeto, o voto do relator é conhecido, o deputado Arlete Sampaio também favorável, eu também, portanto, o projeto está aprovado com 3 votos favoráveis e 2 ausências. O item de número 3, projeto de lei 1373/2004, ele foi solicitada a sua retirada pelo próprio Executivo, já que nós, numa reunião anterior,
tínhamos discutido sobre esse assunto e verificamos que seria muito importante que já viesse para essa casa, né, ou fosse aprovado posteriormente, caso não viesse no primeiro momento, as poligonais referentes às regiões administrativas. Né? E esse projeto que estava aqui em pauta, ele definia que essas poligonais seriam definidas exclusivamente pelo Executivo. Isso não foi acatado na casa e, por bem, então, o Executivo achou melhor retirar esse projeto, sendo que já consta aqui o ofício e, portanto, esse projeto já não estaria mais em discussão aqui dentro. Exatamente. Tá bom. Nada, tá, tchau. Passo ao deputado Wilson Lima para relatar o projeto de lei 1452, 2004, que cria a Feira Livre de Águas Claras, de autoria do, então, deputado Jorge Cauê. Senhora presidente, peço para ir a parte finalíssima do voto. Pois não, deputado. Da Comissão de Assuntos Fundiários ao projeto de lei número 1452/2005, que cria a Feira Livre de Águas Claras e de outras providências. De autoria do saudoso deputado Jorge Cauê e a relatoria desse deputado que ora ocupa esse microfone. No que diz respeito ao uso do solo, as feiras livres desde que devidamente organizadas e nada prejudica o planejamento urbano e o dia a dia dos cidadãos, dado o caráter provisório das suas instalações e horários determinados para a realização da feira. Por essas razões, somos pela aprovação do PL 1452, 2004, de autoria do deputado Jorge Cauê, dono dessa comissão. É o voto, senhora presidente. Pois não, em discussão? Eu estou de acordo com... Desculpe. Eu estou de acordo com o parecer do relator, exatamente porque define feiras livres, que têm caráter provisório e não exigem a destinação definitiva de área. E, dessa maneira, não fere a emenda à lei orgânica número 43. Estou de acordo, portanto. Também sou favorável. Eu também quero discutir. De discussão. Eu gostaria de discutir. Pois não. Haja visto o saudoso, nobre Jorge Cauê, deputado presidente de honra dessa casa, ele, na sua concepção e na sua visão empreendedora, cria essa facilidade para a comunidade de Águas Claras. Haja visto que é um bairro muito novo e nós sabemos que isso faz a diferença, modifica, baixa o preço, cria concorrência e cria facilidade para as donas de casa. Então, eu acho que o grande mérito dele de ter tido essa visão, embora Deus tenha levado, mas aqui está as marcas, né, que Com deixou certeza. a população usufruir, tá certo? Então, eu queria fazer esse elogio e exaltar a pessoa do Jorge Cauê mais uma vez. Obrigada. Bem, em votação? Favoravelmente. Bem, o relator já é voto conhecido, também sou favorável, então o projeto está aprovado com 3 votos favoráveis e 2 ausências. Eu pediria ao deputado Wilson Lima que pudesse também proferir o relato em relação ao item número 5, já que o deputado Benício Tavares não está na reunião hoje. Até justificando, ele está na reunião da CUF, né? Ele nos comunicou, ele está participando da CUF. Parecer da Comissão de Assuntos Fundiários sobre o projeto de lei número 2272/2005, que dispõe sobre a alteração do uso do lote número 1 da SHC-SW-SQ Sudoeste, quadra 300, setor de habitações, Colégio Sudoeste, região administrativa de Brasília. Esse projeto de autoria do Poder Executivo, o relator deputado Benício. Peço para ir a parte finalíssima do voto, senhora Pois não, presidente. deputado. Pelo artigo 68, inciso 1º, a linha C do regimento interno desta casa, compete a essa Comissão de Assuntos Fundiários analisar e emitir parecer sobre o mérito de matérias que trata de normas gerais de construção e mudança de destinação de áreas. A medida proposta no presente projeto de lei é de relevante interesse público, motivo pelo qual, no âmbito desta Comissão de Assuntos Fundiários, somos pela sua aprovação, de acordo com as emendas de redação número 1 e 2, apresentada pela deputada Adriana Pedrosa.
As emendas estão... Só um minutinho. No finalzinho. Acho que elas estão... Emendas de redação. Número 2 estão incorporadas ao projeto, portanto, somos favoráveis também com a emenda, as duas emendas. Em discussão? Bem, eu quero me posicionar contrariamente ao projeto e, consequentemente, ao parecer, porque, em análise feita por nós, esses terrenos são destinados à escola de primeiro grau e ensino pré-escolar. Como nós temos a necessidade de expansão, sobretudo de universalização do ensino infantil, da educação infantil, me parece um equívoco mudar a destinação de uso de um espaço físico destinado ao ensino pré-escolar e escola de primeiro grau, portanto, ensino fundamental. Nessa medida, eu voto contra o projeto de lei 2272/2005. Bem, considerando que na emenda proposta pela deputada Helena Pedrosa, remete a uma audiência pública para que seja consolidada essa questão da destinação de uso, eu acredito que nós poderíamos suprir essa dificuldade em relação de ser uma atividade, um uso não adequado ou não desejado pela comunidade. Por essa razão é que, com a emenda apresentada, eu sou favorável ao presente projeto de lei. Já é conhecido o parecer do relator, então o projeto está aprovado com 2 votos favoráveis, 1 voto contrário da deputada Arlete Sampaio e 2 ausências. Nós temos agora 1, 2, 3, 4... 21. Até o 15, né? Do 6 ao 15 são indicações. Né? Tem alguma que haja interesse de algum dos relatores destacar? Deputada Arlete Sampaio. Quero fazer 2 destaques. Primeiro, a indicação de número 9, indicação número 6.113/2006. Eu acho absolutamente inadequada a redação proposta, porque ele propõe que se regularize as pendências fundiárias e urbanísticas das igrejas de qualquer culto que atualmente ocupam áreas públicas daquela cidade, da cidade de Riacho Fundo 2. Eu acho que é um tema que nós já debatemos inúmeras vezes nessa casa. Não há como regularizar igrejas em áreas públicas se são ocupações que não se fizeram de maneira regular. Então, eu destaco essa indicação, como também quero lembrar que existem 2 outras indicações, o item 17 e o item 18, que tratam do mesmo assunto. Então, necessariamente, elas deveriam ter fundidas, porque se trata do mesmo assunto. Sugere as 17 e 18. Um é do deputado Edmar Pirineus e outro do deputado Pedro Passos. Sim. Então, são do mesmo tema, ou a gente desconsidera uma até... Agrupá-las, talvez, né? Ou então agrupa as 2 para que nós votemos em conjunto. Bem, em discussão, a indicação que está 6.113/2006. Eu quero discutir. Pois não, deputado. Eu tenho o seguinte pensamento, a seguinte visão, embora possa até ir de encontro a algum pensamento do deputado ou de alguns deputados aqui na casa, mas há uma necessidade de culto, de local para culto nas cidades. Embora, com todo o planejamento que ia procurar, a SEDUR fez, o governo teve o Cruzeiro, mas a cidade é latente, ela é crescente e vai aparecendo realmente determinadas seitas, religiões, e eu acho que há necessidade, sim, de adequar no plano diretor. É onde a comunidade é ouvida, e ele está fazendo a sugestão para que seja no plano diretor. Ele não está fazendo, ele está fazendo ao plano diretor. Então, no plano diretor vai acontecer. Então, ele está só apenas capitaneando isso aqui, atendendo a alguma solicitação que foi feita para ele. Então, eu acho que no plano diretor é o ideal de se discutir esse assunto. Então, eu não vejo nenhuma prejudicialidade nessa matéria. Eu
votaria a favor da indicação. Pois não, deputado. Da mesma maneira, eu tenho tido sempre uma preocupação muito grande de que a gente não corra sempre atrás do prejuízo, né? Que a gente sempre busque regularizar o que já aconteceu, o que já está regularizado. Mas, infelizmente, essa situação acontece muitas vezes. No próprio projeto do PRODEF Social que aprovamos nesta casa, a gente faz uma remissão, nos aprova um dos artigos, né, onde se coloca que, mesmo aquelas áreas que estariam já ocupadas, independentemente de serem públicas ou não, teriam um estudo para saber da sua viabilidade ou não, né, consultada a comunidade, de que elas pudessem se regularizar. Como são situações, muitas vezes, até já existentes, são situações onde nós já temos construções de alvenaria, e é uma sugestão, é uma indicação de que seja feito um estudo dentro do plano diretor, né? E o plano diretor, outros planos diretores que já passaram por esta casa, de Taguatinga, de Celândia, de Samambaia, Canangolândia, enfim, de várias cidades, todos eles sempre apresentaram algumas situações que não deveriam ter acontecido na cidade, não só de mudanças de uso em áreas consolidadas, mas também a construção de áreas em áreas não previamente destinadas à construção. E, durante o plano diretor, pela revisão que foi feita, pela análise técnica, urbanística e também consultando a comunidade, algumas delas se tornaram viáveis. Então, por essa razão, eu também, por ser uma indicação, eu não veria problema de que essa sugestão pudesse ir adiante. Então, eu seria favorável a ela. Então, portanto, exato, a indicação destacada, já que nós estamos tratando dela, a gente inverte um pouco, né? A indicação, então, 6.103/2006, do deputado Brunelli. Nós já temos conhecimento do parecer contrário do deputado Arlete Sampaio. O parecer favorável do deputado Wilson Lima, o meu também favorável. Portanto, a indicação estaria aprovada com 2 votos favoráveis, 1 contrário e 2 ausências. Quanto às demais indicações, podíamos votar em bloco? Exatamente. Então, a de 6, 7, 8... destacando até 21, destacando a 17 e 18, que nós, então, a sugestão seria agrupá-las em uma única, né? E seriam indicações, citando, então, os 2 deputados, Edmar Pirineus e Pedro Passo, nós juntaríamos, então, a 17. Pois não. Leio só para constar, né, então, porque fica mais fácil. Indicação 5944/2006, deputado Wilson Lima. Indicação 5976/2006, do deputado Pedro Passos. Indicação 6106/2006, deputado Odilon Aires. Indicação 6144/2006, deputado Brunelli. Indicação 6147/2006, deputado Chico Vigilante. 6148/2006, deputado Chico Vigilante. 6149/2006, deputado Chico Vigilante. 6150/2006, 6152/2006, ambas do deputado Chico Vigilante. 6161/2006, deputado Ivelise. 6303/2006, deputado Ivelise. 6309/2006, da mesma autora. Indicação 6340/2006, deputado Odilon Aires. Colocaria, então, em discussão e, não tendo discussão, em votação. Por favor. Eu também sou a favor. Então, as indicações citadas estão aprovadas por 3 votos favoráveis e 2 ausências. E o destaque, então, em relação às indicações 17 e 18, que é de número 6166/2006, do deputado Edmar Pirineus, e a 6167/2006, do deputado Pedro Passo, que, com sugestão da deputada Arlete Sampaio, serão agrupadas numa única, já que se tratam do mesmo assunto. E colocaria, então, elas em votação. Por favor. Eu também sou a favor. Também sou favorável. Então, as 2 indicações, que, na verdade, né, serão tratadas como uma única, encontram-se, então, aprovadas por 3 votos favoráveis e 2 ausências. Perguntaria aos demais pares se, em assuntos gerais, nós vencemos nossa pauta hoje, se teria algum assunto, uma pauta extensa, se nós teríamos alguma consideração a fazer, ou algum projeto mais urgente que justificasse nós fazermos outras reuniões, independente do nosso calendário. E mesmo eu gostaria de solicitar sugestões em relação, já que nós estamos nos aproximando do final do ano e temos tido, às vezes, dificuldades em relação a quórum, que nós pudéssemos elencar
né, nós já temos uma lista de projetos que encontram-se prontos na CAF, nós pudéssemos elencar aqueles que têm tido uma urgência maior, né, ou por solicitação de algum colega, para que nós pudéssemos, então, agilizar essas proposições. Então, nós ficamos no aguardo também dessas sugestões para que a gente possa ir montando as pautas futuras. Não, de acordo, eu só enfatizo a importância dessa sua proposta, deputada Evelise, porque provavelmente teremos poucas reuniões da comissão e menos ainda possibilidade de votarmos projetos de parlamentares. Que nós pudéssemos elaborar uma pauta contemplando essa tradição que temos tido na casa de, ao final do ano, votarmos projetos de parlamentares. Como eu tenho saudável a proposta de Vossa Excelência, deputada, haja visto que nós, como a própria deputada Alexia Sampaio disse, das poucas oportunidades que vamos ter de reunir aqui para até o fim do encerramento, mas que no conjunto de interesse dos deputados nós elencasse aquelas que fossem mais prioritárias e votássemos. A senhora pode ficar, eu deixar à vontade de se chamar. Até semanalmente, posso vir, eu da minha parte não tenho dificuldade nenhuma de vir. A campanha já passou mesmo, então acho que agora é trabalho mesmo, é mostrar trabalho. Aliás, nós assumimos esse compromisso no período pré-eleitoral, nós tínhamos dificuldade, mas falamos que depois destrabalharíamos. E eu estou pronto para poder trabalhar dobrado, né, junto com o senhor, com as senhoras. Muito obrigada, agradeço a presença de todos os pares, de todos aqui presentes, e declaro então encerrada a presente sessão.